Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando mais um resumo da lição da Escola Sabatina. Chegamos na quarta-feira, dia 14 de maio de 2025, onde temos como título do dia Deus no meio do seu povo. E quando eh, lemos, estudamos o guia de estudos desta quarta-feira, é interessante que a gente pode, através desse estudo mais profundo, analisar alguns pontos que eu creio ser muito importante, né, já que o guia nos apresenta dessa forma. E vale lembrar que você pode acompanhar tanto a parte de terça, que a gente já fez o resumo, como a de segunda, domingo e sábado, na parte introdutória, já estão disponíveis aqui no canal Escola da Esperança. Eh, Sabe que Deus, no meio do seu povo, ele tinha algumas características, e qual era uma dessa característica principal entre várias, né? De que Deus ele guiava, né, os israelitas no meio de uma nuvem. Olha que interessante, né? E sempre que paravam, deveriam o quê? Armar o tabernáculo, ou seja, o direcionamento daquilo que eles iriam fazer tinha como referência a posição desta nuvem que representava Deus. Então, quando eh, tinha ali no acampamento, né, eles tinham que parar no tabernáculo, tinha as tribos, né, daqui a pouco a gente vai analisar a questão das tribos, mas essas tribos elas acompanhavam, né, e tinha esse tabernáculo, né, ele tinha então 3 de cada lado, ou seja, 3 tribos de cada lado. E a presença divina se manifestava no lugar santíssimo. E tem um ponto interessante também sobre as 4 tribos líderes, que quando a gente se aprofunda em relação a essas tribos, a gente percebe ali num desenho, né, onde a gente pode eh, ver ali a posição dessas tribos, que cada lado do tabernáculo era liderado por uma tribo principal. E essas tribos, né, estão especificadas lá em Números capítulo 2. E essas tribos, só para a gente poder entender através desse resumo, elas tinham estandartes, né, das tribos, que eram bandeiras, né, e cada tribo hasteava um estandarte na posição pelo qual elas estavam ali acampadas na volta do tabernáculo. Um outro ponto importante, né, que a tradição associa os estandartes aos 4 seres viventes de Ezequiel que a gente estudou no resumo de ontem, terça-feira. E quais são o nome dessas tribos, né? Judá, Ruben, Efraim e Dan. Judá, no seu estandarte, na sua bandeira, tinha um leão. A tribo de Ruben tinha um homem. A tribo de Efraim tinha um boi. E a tribo de Dan tinha uma águia. E aí percebemos de que há uma comparação, como diz o guia de estudos desta quarta-feira, com a Nova Jerusalém. Apocalipse, capítulo 21, mostra portões da cidade com 3 tribos de cada lado. O que isso se refere, querido amigo, querida amiga? Se refere a um padrão semelhante ao campamento de Israel. Olha que interessante, né? E a própria lição destaca que no tabernáculo tinha Deus no centro. E qual era o objetivo, querido professor e querida professora? O objetivo era o quê? Mostrar que Deus deseja estar no meio do seu povo. E aí entra o livro de Apocalipse novamente, né? Só que no próprio capítulo 21, só que no versículo 22, onde ali declara que o próprio Deus e o Cordeiro são o templo da cidade. Eu quero fazer um breve comentário sobre essas tribos. Por exemplo, Números capítulo 2, verso 3, falando sobre a tribo de Judá que ficava do lado leste, tá bom? Só para a gente poder identificar dentro ali daqueles pontos cardeais, né? Leste, sul, oeste e norte. A tribo de Judá ficava
no lado leste. E aí, os que se acamparam, né, ao oriente, para o lado do nascente, serão os da bandeira do exército Judá. Então, por exemplo, o que que significa, né? Judá liderava o lado oriente do acampamento, ou seja, era uma posição estratégica, né, de destaque. E o que que isso indicava? Indicava o quê? Liderança espiritual e preparação para a marcha, como está lá em Gênesis capítulo 49, verso 10. E a tribo de Ruben? A tribo de Ruben ficava na posição sul. Isso está lá em Números capítulo 2, verso 10. E a bandeira do exército de Ruben está ao sul. O que que isso significa? Então vocês estão percebendo que eu estou destacando o capítulo, que é o capítulo 2, o verso, a posição que essa tribo está, o nome dessa tribo e qual é, então, o propósito, o significado de todos esses elementos aqui, tá bom? Então a ordem é essa. Então a tribo de Ruben, que eu já destaquei, capítulo 2, verso 10, ficava na posição sul, e essa bandeira, né, do exército de Ruben estava então ao lado sul. Isso significa que Ruben, o primogênito de Jacó, ocupava o lado sul, a tribo de Ruben, tá certo? E apesar de ter perdido a primogenitura, está escrito lá em 1 Crônicas capítulo 5, verso 1, ainda era considerado entre os principais, tá bom? Agora, Números capítulo 2, verso 18. Vamos destacar a tribo de Efraim, que ficava do lado oeste. Qual é o significado, né? A tribo de Efraim, que era descendente de José, representava o legado espiritual e a bênção profética, como está lá descrita na Bíblia em Gênesis 48, verso 19, e liderava o lado oeste. Números capítulo 2, agora, verso 25, destacando a tribo de Dan, que ficava do lado norte. Então, a tribo de Dan, ela liderava o lado norte, embora no futuro estivesse associado à idolatria, como está descrito no livro de Juízes, capítulo 18, verso 30. Aqui, querido professor, querida professora, ainda nesse momento, ainda representava a parte da organização divina, ou seja, a parte de organização, enfim. Tem uma pergunta nesse resumo no guia do nosso estudo de quarta-feira: qual eram as 4 tribos que lideravam os 4 lados do acampamento? A gente já destacou: Judá, Ruben, Efraim e Dan. Destacamos os capítulos e também o lado, né, que elas eram representadas. Então, diante de tudo isso, qual é a lição que nós podemos tirar de tudo isso que analisamos até agora? Primeiro, Deus deseja habitar no centro da nossa vida espiritual e também em todas as áreas da nossa vida, assim como era lá no tabernáculo, assim como era então no povo de Israel. Deus deseja ser o centro. Deus tem sido o centro da tua vida espiritual, das áreas da tua vida, na área espiritual, familiar, educacional, profissional, na sua saúde, através do cuidado com o teu corpo, enfim. Deus tem sido? Uma pergunta, né, que nós temos que refletir. Segundo ponto, segunda lição, né? A ordem e a organização são princípios do reino de Deus, refletidos até mesmo na estrutura do acampamento. Lembra? A estrutura do acampamento, além de ter ali as tribos, tinha o lado que essas tribos tinham que ficar, não tinha aquela cada um do seu lado, enfim, eles acampavam tendo o direcionamento de Deus através da representação da nuvem, e ali eles já se posicionavam de forma organizada, e a organização e a ordem devem fazer parte da nossa vida, querido amigo, querida amiga. Terceira lição, em cima da questão das tribos, né, das 4 tribos. A liderança espiritual tem um papel importante na condição do povo de Deus. Então, é fundamental nós entendermos esse conceito, né, sobre a liderança, sobre que a liderança deve ser espiritual e que o papel da liderança é importante, é fundamental na condução do povo. Agora, abrindo um parênteses,
todos aqueles que lideram devem ter não a sua direção. Aqueles eles eram líderes e tinham ali líderes que lideravam cada tribo, porém, eles buscavam o direcionamento da nuvem. E quem é que tinha ali a sua representação? Além da questão da nuvem, era o Deus que estava ali no meio da nuvem direcionando eles. Líderes, devemos ser direcionados não pela nossa inteligência, não pela nossa sabedoria, mas pela direção de Deus. Ele vai nos capacitar e a nossa inteligência que Deus nos dá, a nossa sabedoria que Deus também nos dá, vai nos trazer o quê? Direcionamento espiritual. E a partir daí a gente consegue direcionar os nossos liderados, e os nossos liderados vão ver em nós pessoas que não têm uma liderança superficial, mas uma liderança que tem uma submissão através do trabalho do Espírito Santo. O quarto ponto, a fidelidade de Deus em permanecer com seu povo aponta para a sua presença hoje. Por meio de quem? Por meio do Espírito Santo. Então Deus ele é fiel em permanecer com seu povo. Agora, nós temos que ser fiel a Deus através de permanecer aonde? Na videira. Permanecer, então, nutrindo os nutrientes que somente a videira, que é Jesus, como está descrito lá no Evangelho de João, capítulo 15, pode nos dar. Eu quero finalizar com uma citação da escritora cristã Ellen White, inspirada por Deus, no livro Patriarcas e Profetas, na página 344. Ela diz assim, inspirada por Deus, que enquanto os hebreus estavam acampados no deserto, a disposição das tribos em torno do santuário era uma lição objetiva da presença e da ordem de Deus entre o seu povo. Então, é fundamental entendermos de que as tribos que estavam em volta do santuário tinham um objetivo por trás, né? Que era então a presença e a ordem de Deus direcionando então o povo. Tá certo? Estudamos a lição através desse resumo de quarta-feira, dia 14 de maio de 2025, que teve como título Deus no meio do seu povo. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua família e que Deus te abençoe através dos resumos da lição da Escola Sabatina aqui no canal Escola da Esperança.